A Cláudia colocou ali, deixa eu ver, a Cláudia colocou que o salário mínimo miserável tem como fazer reservas, né? Com esse salário mínimo miserável, como ela colocou, né? E Cláudia, o seguinte, não se coloque numa posição de vítima diante das circunstâncias da vida. Se você tem recebido o salário mínimo, coloque em movimento situações, estratégias, coloque a sua cabeça para colocar, coloque diante de Deus o seu coração e busque alternativas para mudar esse quadro, tá bom? Não se coloca como vítima somente dessa situação. E olha, e sinceramente, tá? Mesmo ganhando pouco, a gente tem como formar reservas, mesmo que sejam reservas bem... começar com pouco, né? E eu coloquei até aqui, ó, 3 passos para você, Cláudia, que dentro dessa realidade vai começar a fazer diferença nas suas finanças, que é o seguinte: a primeira coisa, gratidão profunda mesmo sobre o pouco. Se você quer aprender a ter uma vida de abundância, uma vida onde os recursos sobram, onde os recursos eles entram em fartura, é importante que você tenha um coração grato. Um coração grato mesmo na quantidade pequena, tá? Existe um versículo lá em Mateus 25, 21, que Jesus está contando aquela parábola dos talentos. E a um o Senhor ali deu muitos talentos, a outro deu pouco, né? E é interessante que Mateus 25, 21 fala o seguinte, ó: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Você viu só o que esse versículo diz? Que quem é fiel no pouco está apto para receber muito, tá bom? E no que diz respeito àquilo que Deus tem colocado para nós, ter gratidão no pouco que Ele tem nos dado e administrar bem esses recursos vai fazer toda a diferença. Tá bom? Ser fiel mesmo que seja no pouco, meu querido. Segundo, esforço para ficar dentro da sua realidade, mesmo ganhando pouco. Mesmo ganhando pouco, meu querido, minha querida, é importante que a gente fique sempre dentro da nossa realidade, para que a gente não entre no processo, de endividamento, que é tão severo para as famílias, tá bom? Eu sei, é difícil, eu sei, olha, é muito desafiador, cada pessoa tem a sua realidade. Porque ganhando um salário mínimo, como a gente tem falado, né, R$1.045, né? R$1.045, como pagar todas as contas, Fabrício? Talvez diante dessa realidade, a gente tem que rever as contas que a gente tem. Rever o nosso padrão de vida. E se essa é a situação nesse momento, vamos lidar com a nossa realidade hoje, independente de qual seja. O difícil é que muitas vezes quando a gente desce na nossa renda, a gente tem dificuldade de descer o nosso padrão de vida também. Tá bom? Então faça esse esforço de ficar dentro da sua realidade financeira. E o terceiro esforço é o seguinte: esforço para sair dessa situação, considerando o aumento da sua renda. Não entre na zona de conforto, não se conforme a essa situação, tá bom? Esforce-se para ficar dentro da sua realidade, expandir a sua entrada de recursos e ser grato por aquilo que você tem tido. Esses três passos são chaves para sair dessa situação do salário mínimo miserável, como você comentaste.